dia eu estava num lançamento de um empreendimento e de repente eu estava analisando ali as pessoas e veio na minha cabeça esse nome Instinto Imobiliário. Na época eu não associei muito a um canal, a um projeto assim para corretores, mas eu fiquei pensando assim, se um dia eu for montar um projeto que tem a ver com alta performance, com corretores que vendem acima da média, diferenciados, eu utilizaria esse nome. Porque esse nome para mim significa uma ideia que eu tenho em relação a se formar como uma pessoa, ser melhor como profissional, como pessoa. Porque para mim, quando você se torna tão bom em algo, ele se torna tipo um instinto, algo que você faz automático. Como que eu descobri isso? Por muitos anos, desde os meus 12 anos de idade, eu estudo PNL, Programação Neurolinguística, não sei se vocês conhecem, eu estudo também coaching, né, e outros assuntos que têm a ver com a mente. Eu sou apaixonado por estudar assuntos mentais, por isso que muitas vezes eu falo muito disso, de mindset, de mudança de pensamento, porque eu acredito muito nessa jornada e foi uma das coisas que mais me fez crescer. E por muito tempo eu estive estudando isso, né? Por exemplo, como negociar melhor com o cliente, como estar ali de uma forma mais persuasiva, de influenciar as pessoas de uma maneira positiva, né? E existem várias técnicas nesse processo, né? O PNL, inclusive, ele defende uma tese que a gente pode fazer qualquer coisa que a gente quer, né? Se você aprender a copiar as habilidades ali, observando, você pode fazer qualquer coisa. No entanto, eu concordo em partes com essa afirmação da PNL, mas eu acredito que você pode sim copiar, talvez quase qualquer habilidade, mas você vai ter algumas tendências ali de ser melhor em algumas coisas, né? Inclusive tem um outro livro que a gente até utiliza quando a gente vai treinar nossos corretores, que é um livro que ele fala sobre descubra seus pontos fortes, né? E tem esse livro e tem um vendedor fora de série, se não me engano, que são base da mesma ciência, que é uma ciência que ela estuda que as pessoas têm em torno de 32 habilidades e ele descreve para você, ele faz um teste, na verdade, é um teste internacional, e você faz esse teste e descobre os seus 5 pontos mais fortes. Então, existem essas duas doutrinas. Você pode aprender tudo, que é a teoria da PNL, mas desse livro ele fala que você tem que focar nas habilidades que você já é bom, que todas as pessoas são diferentes, todos temos as mesmas habilidades, mas a gente tem níveis dessas habilidades. E aí eu fui sempre aprendendo, aplicando, né, essas técnicas que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Só que eu descobri que, conhecendo outras pessoas, quando a gente aprende só uma técnica, ela fica meio robótica, ela fica um pouco falsa. E nesse processo, eu repetindo, eu percebi que com o tempo estava se tornando automático. Então hoje, quando eu sento numa mesa ali e vou negociar, é como se eu adicionasse uma habilidade ali, um skill. Na verdade a gente chama de skill, né? Em jogos, né? Eu chamo isso de skill. Geralmente vai jogar um jogo, eu chamo de skill, que é uma habilidade sua ali. Então é como se você acionasse uma máscara ali automática e seu cérebro ele age como um instinto. Você não tem que ficar pensando o que eu vou falar agora, o que meu cliente vai falar, o que eu tenho que falar. Linguagem corporal, por exemplo, uma coisa que eu estudei por muito tempo, né? E você tem que ficar observando a linguagem corporal. E quando se torna um instinto, quando se torna automático, você não fica observando, você simplesmente faz a leitura automática e você interage com o cliente naquele momento. Então, a partir daí eu descobri que para você ter uma habilidade muito bem feita, você precisa tornar ela um instinto. Ela tem que ser suave e funcionar de forma automática. E para isso acredito que até existe gatilhos, né? Eu ainda não descobri ao certo como eu fiz esse processo, mas eu acredito que existem alguns gatilhos que eu consegui criar para acionar, né, essas skills no momento que eu preciso delas. Então, quando eu vou negociar ali, eu já aciono aquela skill para poder negociar. Por exemplo, quando eu vou fazer um vídeo, quando eu vou fazer uma palestra, eu já aciono uma skill de palestra, uma skill ali de fazer vídeo. Então, isso se torna um instinto e você não fica pensando. Porque a parte do nosso cérebro que pensa consciente, que é a parte esquerda, ela é mais lenta que a parte direita, que é a nossa parte do inconsciente, né? Então, eu não lembro ao certo, mas é como se a parte esquerda trabalhasse 2.000 bits e a nossa parte direita 2 bilhões de bits, né? Bits, para vocês não sabem, é mais ou menos a velocidade, né? É o que mede a velocidade, é um tipo de medir velocidade nos computadores. Então, para vocês verem a diferença. Então, quando um processo é automático, ele roda muito mais fluido, muito mais fácil, né? E quando você pensa para fazer, você trava. Então, por isso que às vezes a gente vai usar uma técnica, fica forçada, fica robótica, que é como se você estivesse seguindo o passo a passo. Então, foi daí que surgiu esse nome instinto imobiliário, né? Que veio essa ideia do instinto imobiliário, porque instinto imobiliário é como se fosse um conceito de que você tem que tornar aquilo automático, tornar
Tudo que você precisa dentro do mercado imobiliário para vender mais, para destacar, para ser um corretor de alta performance, se tornar um instinto. Então são as habilidades que você adquire para formar esse instinto imobiliário. E o corretor predador veio porque instinto me lembrava de predadores, né? Principalmente felinos. E felinos são um tipo de animais que eu gosto muito. E o meu animal preferido é o tigre, né? E mais específico é o tigre branco. E o tigre, para quem não sabe, ele é o maior felino, né? Então ele é maior até que o leão. Muita gente acha que o leão é maior, mas o tigre é o maior. Dizem, né? Eles moram, na verdade, em lugares diferentes, então eles não se encontram. Mas dizem, alguns falam que o leão ganharia uma briga, outros falam que o tigre ganharia, mas eles têm habilidades diferentes. Mas o leão, por exemplo, ele é muito mais focado em território, né? Ele tem muito aquela questão de competição. Então, quando um leão vê um outro leão, por exemplo, ele briga com ele para poder eliminar o outro leão. Já o tigre não. O tigre ele trabalha melhor em equipe. Então, quando um tigre, por exemplo, está caçando e aproxima um outro tigre, eles tendem a se juntar para caçar junto e dividir a caça. Inclusive, por exemplo, os tigres, quando eles têm fêmeas e filhotes, eles primeiro deixam a fêmea e o filhote comer para depois eles se alimentarem. Já o leão não. O leão sempre come primeiro para depois as fêmeas e os filhotes se alimentarem. Então, por isso que eu gosto do tigre, né? Apesar do tigre ter aquela aparência que ele é mais agressivo, mas na verdade ele parece ser mais agressivo, mas ele tem alguns princípios que para mim faz mais sentido dentro do mundo dos negócios, vamos dizer assim. E além dele ser um excelente caçador, né? Então o tigre ele é muito bom caçador. Então quando ele quer pegar algo, quando ele quer caçar algo, ele realmente vai para cima ali e conquista a presa dele. Então por isso que o tigre vocês vão ver muito nas nossas artes, porque o tigre é o símbolo do instinto imobiliário, né? Eu uso o tigre normal, mas o tigre branco para mim é o preferido ali, é o do meu coração, que é o tigre que eu acho mais bonito, né? Então me destaca muito. E o que tem a ver também essa questão da competição, né? Porque eu acho que por muito tempo o mercado imobiliário existe uma inimizade muito grande, uma competição muito grande. Então a gente briga muito entre nós mesmos, né? Então a gente acha, parece que o mercado é só nosso, né? Que não pode dividir tudo. E é uma coisa que ao longo do tempo eu fui percebendo que o meu sucesso não tinha nada a ver com o sucesso do outro, porque não é porque o meu colega vai vender que ele vai tirar a minha venda. Eu acredito que tem um mercado para todo mundo. É como se fosse uma selva, né? Então tem caça para todo mundo. Você não precisa necessariamente tomar de outro para poder se alimentar. E esse conceito do tigre juntar com outro tigre para poder caçar junto e os dois dividirem é muito legal, porque eu acho que principalmente no momento que a gente vive agora e daqui para frente, a tendência é as coisas se tornar mais difíceis. Então, se a gente se unir mais no mercado para poder crescer junto, todos podem comer e dividir, e eu acredito que tem comida para todo mundo. Acho que é uma luta do mercado imobiliário contra o mercado, né? Porque a gente já está sendo substituído pela tecnologia. Então hoje já tem aplicativos como o Quinto Andar que substitui o corretor. E tem uma tendência que todos os corretores, na verdade, todos os intermediadores tendem a ser substituídos, né? Ao longo desse processo. O Uber mesmo já tem um projeto de rodar com carro autônomo, né? Então até o próprio Uber, que é uma profissão nova, ele pode estar ameaçado. Tem até uma pesquisa que foi feita, eu não me lembro ao certo, mas que fizeram um algoritmo com várias profissões, e não me lembro o número, se era 45% ou era 70% mais ou menos, das profissões vão ser extintas, elas vão ser substituídas por máquinas, né? Aí você pode pensar, porque a máquina está tomando o nosso emprego? Muitas vezes não, eu acho que o que está tomando nós tomamos na verdade o emprego das máquinas, né? Nós somos melhores humanos do que melhores máquinas, e a gente fez muito trabalho que é automatizado, né? Muito trabalho repetitivo. Eu acho que a gente é melhor sendo humano. Então a máquina está tomando que na verdade era dela, e a gente vai tender a ir para outras profissões, né? E dentro desse processo o corretor é uma dessas profissões que estão sendo ameaçadas. E como ele está sendo ameaçado, eu acredito que a gente tem que começar a mostrar valor por mercado. Porque até hoje o cliente ainda tem dúvidas sobre qual a função de um corretor. O cliente ainda não consegue ver o corretor como alguém que gera valor aqui no Brasil. Nos Estados Unidos eu sei que é um pouco diferente, apesar de não conhecer tão próximo, mas eu leio às vezes, eu vejo notícias, converso com pessoas, né, que frequentam lá, e eles falam que o corretor lá é tratado mais ou menos igual advogado aqui. Geralmente as pessoas têm um corretor de confiança. Já aqui no Brasil não. O cliente usa o corretor muitas vezes
para ficar leiloando, né? Faz a mesma proposta com 3, 4 corretores para tentar chegar num preço, às vezes no mesmo imóvel. Então muitas vezes ainda acontece isso, o cliente começa a ver com um corretor, por mais que ele seja bom, às vezes ele compra com outro corretor porque o cara tira um pouco da comissão ou faz alguma coisa que quebra as éticas, né? Na minha opinião. E existe muito esse processo dentro da corretagem, né? E às vezes quando o cliente vai assinar um contrato, ele olha a comissão e fala, você está ganhando muito. Então não existe ainda um valor estabelecido na cabeça do cliente que a nossa profissão é necessária, que a nossa profissão existe por um motivo, né? Que a gente tem a nossa função, que é orientar, porque a gente vive de mercado imobiliário. Muitas vezes eu não julgo o cliente, porque realmente o funil da nossa profissão é muito aberto. A gente pega, na verdade, qualquer pessoa que tem ensino médio pode ser corretor e faz um curso, na verdade, que antes de fazer o curso a pessoa já entra na profissão e, sinceramente, esse curso ele é muito incompleto, ele não te ensina a trabalhar no mercado imobiliário, porque eu já fui professor de uma escola onde aplicava esse curso de transações imobiliárias e eu conhecia a grade e eu simplesmente dava uma aula lá, que era uma aula de marketing imobiliário. Eu tinha 4 horas para dar uma aula para ensinar sobre marketing imobiliário e eu te falo que não é suficiente, não tem como ser suficiente apenas 4 horas para ensinar marketing imobiliário. Então a nossa profissão é muito falha, né? E a gente precisa também evoluir como profissionais para ser valorizado no mercado e mostrar o real valor pro mercado, né? O que os corretores fazem, como que um corretor pode ajudar os clientes e pode economizar tempo. Porque se um cliente confiasse em um corretor, ele não precisaria sair caçando 1000 imóveis e falar com 300 corretores. Ele simplesmente teria um corretor de confiança, onde ele passaria todas as demandas que ele tinha ali, qual que é a necessidade dele, e esse corretor ia usar o tempo dele, filtrar e selecionar os melhores imóveis e oportunidades, tanto de preço quanto de produto para esse cliente. Porque a gente trabalharia de uma forma muito mais eficaz e de uma forma muito mais positiva, né? Porque a gente realmente ia estar ali para resolver o problema do cliente. Hoje o que não acontece, infelizmente, tem profissionais também que só olham para o cliente pensando em dinheiro, isso destrói um pouco a profissão. Ainda existem profissionais que não são éticos, que enganam o cliente, que mentem, mas também o cliente não consegue enxergar esse valor. Eu acho que não é culpa dele, eu acho que a gente no mercado imobiliário precisa se unir, fortalecer e mostrar realmente qual que é o valor do corretor para o mercado. Porque nós temos valor e se a gente não conseguir vender essa ideia e unir no mercado imobiliário, nós provavelmente seremos substituídos ou a maior parte será substituído pelas máquinas. Porque se o corretor não tem uma função específica, a máquina faz muito bem, porque ela conecta um vendedor direto com o comprador, sem um intermediário, né? Então já tem um risco, claro, para mim um risco de conectar diretamente é muito maior. Por exemplo, esses aplicativos que você vende o imóvel direto, você vai receber um cliente na sua casa sem ser filtrado. Você não sabe quem é, você não sabe se essa pessoa é de segurança, né? Se essa pessoa é de confiança, se ela vai te roubar ou vai te sequestrar. É uma coisa que pode gerar essas conexões diretas, né? Então se torna mais inviável. Ninguém quer, por exemplo, ficar recebendo um monte de gente no seu imóvel desqualificado. O corretor tem esse papel, por exemplo, de qualificar esse cliente e levar os melhores clientes para visitar seu imóvel e os clientes que realmente vão ter interesse e condição de comprar. Eu já vi pessoas falarem para mim, nossa, né, tem um corretor que só fica trazendo gente aqui que não tem condição, né? Então não tem sentido a gente ficar mostrando meu imóvel, abrir meu imóvel, minha casa, para mostrar para pessoas que não têm condição de comprar. E eu acho que esses aplicativos acontece muito isso, né? Eles tiram essa qualificação que o corretor pode fazer e levar pessoas qualificadas. Mas se não formos melhores profissionais e realmente entregar valor, não adianta. O cliente nunca vai perceber isso e ele nunca vai valorizar a gente como nós devemos ser valorizados, porque sim, corretor de imóveis é uma profissão como qualquer outra, é uma profissão que precisa ser valorizada. E eu te falo mais que encontrar bons profissionais, corretores de imóveis, não é fácil, infelizmente. O mercado não desenvolve pessoas. O mercado hoje, ele praticamente contrata e joga o corretor para começar a panfletar, fazer uma ação de rua ali. Então a gente precisa desenvolver e por isso o instinto imobiliário existe aí. E o conceito corretor predador é o corretor que vai atrás do resultado dele, que realmente quer vender, que quer atender um cliente da melhor forma, que quer ser um profissional de verdade, né? Quer bater a mão no peito e falar: sou corretor de imóveis e eu vou entregar a melhor solução para você, confie em mim que eu vou ser seu corretor, quem sabe o resto da vida, né? Te orientar em todos os processos dentro do mercado imobiliário. E essa é a ideia do conceito do corretor predador.